Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Ônibus Minha Paixão. Hoje eu trago dois convidados bastante especiais, hoje busólogos. Basicamente a mesa aqui é só de busólogo. Mas antes da gente começar, deixa um like, comenta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal ativando o sininho das notificações. E o nosso videocast conta com o apoio da Abrat, Associação das Melhores Empresas do Transporte Rodoviário de Passageiros do Brasil. Braseiros, Restaurante e Churrascaria. Comil, Grupo Dois Irmãos, Gontijo, Guanabara. Bom, hoje eu conto mais uma vez aqui com o Wellington Silva, o Wellington Cadori, ônibus Minha Segunda Casa, nesse bate-papo. E vai apresentar os Já estou me sentindo à vontade aqui, demais. Porque vários episódios participando. Muita satisfação de estar aqui nesse projeto maravilhoso para falar sobre transporte, para falar sobre ônibus e trocar experiências com os convidados. E dessa vez agora com dois busólogos. Temos aqui um quarteto para falar sobre busologia. Pessoas muito conhecidas no hobby atual. Quem não conhece Bruno Henrique, organizador do Encontro de Caruaru. O Willy também, que está sempre ajudando o pessoal na organização. Faz parte também do Encontro de Caruaru. Você auxilia o Bruno, auxilia a galera na organização do encontro. Roger. Bruno Henrique, Willy Henrique. Satisfação imensa em ter vocês por aqui. Primeiramente, vou começar com o Bruno. Como é que o ônibus, como é que o transporte entrou na tua vida, Bruno? É uma honra para mim estar aqui com vocês nesse bate-papo legal, né? Falar sobre ônibus para mim é uma diversão, é um conhecimento, é bom. Eu sempre digo que ônibus todo dia tem algo novo, a gente sempre vai debater novidades, é algo que eu posso dizer que é infinito, né? Mas a paixão por ônibus, ela vem desde criança. Eu sempre gosto de usar essa palavrinha que ônibus não é modismo, né? A paixão, ela vem de criança. Eu ficava na frente da minha casa, olhava uma linha que passava na lateral da minha rua, né? E uma história que eu gosto de citar é uma vez deu uma chuva bem forte lá em Caruaru, o calçamento dessa rua estourou. E os ônibus, isso lá na década de 90, o ônibus era obrigado a passar na frente da minha casa. Então eu fiz plantão, né? Ficava lá na área. E até então, chega na década de 90 ali, você não tem muito equipamento para registrar, né? Você poderia ter até uma câmera fotográfica, mas para revelar era um custo bem... A câmera fotográfica, a realidade era outra. Tinha um custo caro. Então, como você falou, Roger, tinha que ficar na memória. E aí, o tempo vai passando, você começa a se aprofundar mais um pouco sobre o ônibus. E quando chega ali em meados dos anos 2000, que a internet ela começa a se popularizar, a gente participa de redes sociais, né? Eu vou dar um exemplo como o Orkut. E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas. E comecei a perceber também que não era só eu que gostava de ônibus. Tinha milhares, dezenas. E aí teve um período que eu fui morar em Recife. Esse cidadão aqui chegou na rede social. Eu já conhecia o Willy, mas só através de rede social, MSN, a gente sempre trocava ideias. Mas nada de assim, aprofundado, né? Aí ele chegou, eu fui morar um período em Recife, que eu tinha recebido uma promoção de uma empresa, fui pra lá. E o Willy chegou pra mim e disse: olha, tu vai pra um encontro da Itamaracá? Aí eu disse: o que é isso? Ele fez: é um encontro de busólogos, vai ser apresentado pra a empresa, isso. Aí ele disse... Eu disse: como é que faz? Ele fez: se inscreve aí. E aí a Itamaracá, por exemplo, foi a primeira grande empresa que eu entrei dentro dela, né? E assim, sou grato, assim, que o conhecimento que eu peguei lá, uma empresa hoje que participa do Encontro de Caruaru, né? Sou grato ao Willy por ter me chamado por essa oportunidade. E, assim, essa etapa da participação dela eu vou falar mais adiante, né? E o Willy, a gente sempre trocava ideias por MSN, Orkut, e foi uma pessoa que me puxou lá. Ele pode até falar um pouco melhor sobre como ele chegou até Itamaracá para chegar no hobby, né? Mas antes ele vai contar aí como é que surgiu o ônibus aí. É sempre um prazer falar sobre ônibus, sobre transporte.
E principalmente porque é algo que a cada dia que passa se moderniza, a gente se interessa cada vez mais. E é uma paixão que vem de criança e que, quando pequeno, a gente vê no meio e não vê pessoas falar sobre ônibus. E eu pensava, meu Deus, eu acho que eu sou doido. É o que todos dizem. Nunca se pensou assim. Comigo também. Só tem eu, Só não é tem possível. ninguém fala de ônibus, ninguém fala de nada. E só eu digo, não, eu vou procurar minha mãe para me internar, para me tratar, porque, né? Aí, quando eu comecei a perceber, pelo som do motor, eu começava a perceber que eram diferentes, porque uma marca diferente, e às vezes, como eu sou de Santa Cruz de Capibaribe, então lá existe uma linha regular, que é da Caruaruense, que é Santa Cruz de Caruaru, e eu percebia pelo som do motor qual a numeração do ônibus que estava rodando lá, né? Tinha ido além já. E eu sou doido, né? Eu sou doido. Aí começa a achar até um encantamento pelas cores também. As né? cores chamam. Formatos. Aí quando o ônibus reformava, ou a pintura mudava, eu já olhava diferente. E aí eu sempre ia para Recife, né? Minha parte da minha família ia para Recife, que morava em Recife. Então eu percebia, eu começava, como na época os ônibus eram de lona, né? Destino de lona. Sim. Eu comecei a juntar as letras e a aprender a ler linha de ônibus. Nossa. Através do itinerário. Pelo itinerário da linha, por exemplo, PE15 Joana Bezerra. Aí eu lia Joana Bezerra. Aprendi a ler juntando letras através das lonas do itinerário dos ônibus. Isso com 9, 10 anos. Eu fiquei mais esperto, né? E foi através do Orkut que eu descobri que existe outros doidos. Né? Que aí eu não sabia do termo de busólogo e muita gente comentava também coisa que eu sabia. Eu digo, então eu não sou sozinho. Né? E foi através também do Alessandro Ben Barros, Muito bem. que é um busólogo, para mim é referência, que ele postou no Orkut dele uma foto de um ônibus caruaruense. Conheci o Alessandro também. É outro nível. A gente é da mesma geração, sim. vamos dizer assim. E eu comentei embaixo. Ele postou a foto e eu comentei complemento de informação. Porque esse ônibus, consequentemente, rodava na minha linha, da minha casa. E aí foi quando ele perguntou, você é busólogo? Eu disse, eu não sei o que é isso, não. Né? Mas o hobby, a gente aprende no hobby que a gente conhece pessoas e as amizades que surgem, que a gente conhece no hobby e vai além do hobby. Aqui é Bruno, que a gente se conheceu no Orkut há muitos anos Acho 18 atrás. anos já, né, Will? Mais ou menos isso, 18 anos. Foi quando ele falou sobre o encontro da Itamarca Transportes, foi na época para a apresentação de um pioneirismo que ela estava fazendo, que era a apresentação de Apache VIP Scania. Foi em 2010. 2010, foi isso? 2010. Grande novidade. Muito. E eu fui com a Itamarca Transportes através do fórum de clientes que ela promove. Era isso, a dúvida que eu tinha era essa, de como tu chegou lá. Foi. Muito interessante a abertura da porta das empresas. Muito bom. Mas oficialmente era um encontro? Era um fórum de clientes. Fórum de clientes. Oficialmente, era fórum de clientes. Não existia encontro. Não era de algo busólogo. voltado à busologia ainda? Não, assim. era voltado Até hoje a Itamaracá faz isso, né, Will? Até hoje, que hoje faz parte do Conorte, Isso. eles promovem anualmente de 2 a 3 encontros por ano. E fórum de clientes que os busólogos também fazem parte. Plotou um veículo para um tema especial de Natal, São João, eles sempre chamam os busólogos para fazer o encontro, para fazer o passeio. Então, Sim. a Itamaracá, ela deu um pontapé inicial de reconhecimento dos busólogos. Sem querer, ela trouxe essa comunidade. Isso é um pessoal fantástico. Exatamente. Nesse evento que vocês foram aí, que você convidou ele, tinham outros busólogos?
Tinha outros Tinha busólogos. uns 40, não era o Willy? Nossa, então tinha Acho que bastante. tem as fotos guardadas. Tinha. Porque tudo começou pelo fórum de clientes 2, 3, 4. E aí ela passou a fazer, com o tempo, fazer encontro de fórum de clientes e encontro de busólogo. Renovação anual, ela chama os busólogos para apresentar a renovação exata que ela faz. Então, ela chamou para os busólogos porque ela viu que eles podem ser uma propaganda para a empresa, né? Uma divulgação. Podem ser parceiros. Fazer parceria. E esse daí foi, então, o primeiro momento que vocês se encontraram, viram a busologia, que não era algo individual. Não era E a partir disso, vocês visualizaram outras oportunidades, outros encontros, conheceram mais pessoas? Exatamente. Tem outro destaque, por exemplo, eu acho que o Willy participou a primeira vez do encontro da Guanabara, não foi isso, Willy? Foi. E o Willy me chamou também para vir para o encontro da Guanabara, que aí já seria a minha primeira viagem de longa distância, feita por ônibus, né? E aí, eu nesse primeiro momento não deu para mim vir, né? Eu vim, se não me engano, foi de 2011 por diante, foi o encontro da Guanabara, né? Mas para você ver o quanto o hobby é. Se você tiver com pessoas que sempre vai lhe agregar algo, por exemplo, o Willy foi um cara que eu já gostava, mas incentivou. Sim. Vamos dizer assim, né? Sempre a gente tem aquele incentivo, né? Isso. A gente vai lá para 2009, 2010, e a gente parte para Guanabara, a gente sai do urbano para ir para um rodoviário. Tem a mesma visão. Isso é interessante, né? São empresas que reconhecem a busologia, que promovem encontros de busólogos, né? São segmentos diferentes, um é do urbano, outro do rodoviário, mas você vê que existe um empenho, existe uma valorização dos busólogos. Entendeu a nossa paixão. É isso. Não deixar que a gente é doido. Sim. Né? E sim que é uma coisa que, às vezes, nós busólogos detectamos alguma coisa que pode ajudar a empresa que, às vezes, as pessoas que trabalham nas empresas não vê, porque vê com naturalidade tá ali. Tão normal. Sim. E que, às vezes, um detalhe faz toda a diferença para a empresa. Então, por isso que a gente gosta muito de empresas que reconhecem os busólogos, porque o busólogo ele só vai agregar numa empresa de ônibus. É um cliente. É um cliente, ele faz até mesmo uma crítica construtiva, porque é uma visão que ele gosta, mas ele também é cliente. Quando ele fala assim, o termo de ser doido, vamos dizer assim, né? É engraçado. Pra gente é natural, beleza. Porque as pessoas sempre taxaram, assim. Depois, a visão é outra. Depois que realmente descobriu o que é a busologia, quem são os busólogos, até onde eles chegaram, as empresas descobriram, as pessoas viram quem somos, né? Por exemplo, quando eu era criança, Semana Santa em Caruaru é um destaque para ônibus. E dependendo do ano, e aí isso é muito sazonal, já teve anos que em um dia em Caruaru já teve 400 ônibus de turismo na cidade. Então, quando eu era criança, eu sempre ia. Tinha um amigo meu, ele não é praticante do hobby, mas eu sei que ele gosta de ônibus, Guga. Tinha um motorista que era amigo dele, ex-motorista da São Geraldo, e ele... Bruno, eu vou lá pra BR olhar os ônibus, bora? Só que eu era molecote, muitas vezes eu tinha que sair escondido. Mãe, a senhora não assiste esse vídeo não, viu? Eu tinha que sair escondido. Uma revelação. Pra ir pra BR olhar os ônibus. Aí teve uma vez que Guga pegou uma câmera analógica da tia dele. A gente tirou várias fotos. Tem um filme lá que ele é nostálgico, mas nós nunca revelamos, nem sei onde é que tá esse filme, mas se eu encontrasse esse filme, ele tem muita relíquia, né? E a gente ia pra beira da BR olhar, via ônibus, por exemplo, a Cidade Alta, quando rodava no turismo, Nápoles, quando rodava no turismo, a Nordeste, quando fazia turismo, né? Princesa com o Princetur, tinha o Princetur atrás, escrito lá no ônibus, quem lembra daquilo ali, né? Então são coisas nostálgicas que só quem é busólogo vai conseguir identificar e saber isso. E aí, com o passar dos anos, né? Eu também sou colecionador de miniaturas e é bem bacana isso, mas com o passar dos anos, quando foi em 2009, quando eu conheci a turma, e depois em 2010, foi 2010, não foi, William? Eu sempre acho que foi 2009. Quando foi em 2010... É que a gente começou a conversar em 2009. Foi, e a gente se conheceu em 2010. Foi isso mesmo. E aí quando foi em
em 2010, eu disse, pessoal, vamos para Caruaru fotografar na Semana Santa, já que vocês gostam. A gente reúne uns grupozinhos e vamos tirar foto. A gente faz um roteirozinho lá. Aí no primeiro ano, e aí começa o encontro de Caruaru. Inclusive, o Bruno vai falar sobre um pouco mais do encontro de Caruaru no próximo bloco. A gente vai encerrando o nosso primeiro bloco com o TBT, com o apoio do meu parceiro Ônibus Minha Segunda Casa. Entrando agora no nosso segundo bloco, falando de encontro, né? O Bruno vai detalhar um pouco como é que surgiu aí a ideia, como é que foi os primeiros encontros de busólogo de Caruaru. Pessoal, Roger, começou assim de uma forma bem natural, né? Nada oficializado, né? Como eu já tinha falado algum tempo atrás. Eu conheci a Itamaracá Transporte, né? A garagem, enfim. E depois eu convidei o pessoal para vir fotografar em Caruaru por conta do período da Semana Santa, que é um fluxo grande de ônibus. E veio 6, 8 busólogos, não lembro exatamente. Sim. No primeiro ano, que foi em 2011. Aí em 2012 já aumentou. Porque eu não lembro, era um estimativo de 12, 14 pessoas. 2013 aumentou. Quando foi 2014, aí a gente encerrou todo mundo de fotografar e fui lá pra rodoviária. Aí eu disse, caramba, 22 pessoas tinha aqui. Eu tenho essa foto guardada, né? Que eu tirava mais as fotos dos ônibus. Sim. E não do grupo em si. Uhum. Disse, no próximo ano eu tenho que... Mas nessa época já ia gente de outros estados? Não, era mais de Pernambuco. Pernambuco. Mais De outros regional. estados tinha assim os meninos de Maceió. Sim. Né, os meninos de Maceió sempre tiveram presente, o Marcos Lisboa, por exemplo. Uhum. O pessoal de Maceió sempre foi presente Sim. lá, desde o começo. Mas a maioria era local. Era local lá, principalmente na região metropolitana, ali do Recife. E aí, quando eu comecei, é onde eu digo que o que é que o hobby nos agrega, né? Uhum. Eu era promotor de vendas, né? E teve um dia que apareceu um micro-ônibus Volare, né? E era o Volare Business. Sim. E eu peguei minha moto e saí seguindo esse ônibus. Né? E isso foi em 2012, para poder chegar em 2014 até essa história acontecer, dos encontros. E aí eu saí seguindo o Volare, conheci o que seria meu futuro gerente, que era o Diogo, depois conheci o que seria meu futuro patrão, o senhor Inácio. Em 2014 eu comecei a trabalhar como vendedor da Volare. Em 2015, como eu já tive muita gente em 2014, que era a 4ª edição, não diretamente, mas foi necessário, quando chegou 2015 eu disse, estou precisando de um ônibus para levar essa turma e levar para os lugares para fotografar. Sim. Que era a Feira de Caruaru, o Polo, entre outros locais onde os ônibus de turismo sempre vai. Eu lembro, ele não está mais conosco, mas em Caruaru ele foi eu posso dizer, o patriarca, né, da busologia, que apoiou de empresa, que foi Ricardo Henrique, da capital do Agreste. Eu disse, Ricardo, estou precisando de um ônibus, passar o dia todo com busólogos. Ele fez, quantos você precisar, pode falar. E ele cedeu um ônibus em 2015, e a gente fez esse tour. Como eu já trabalhava na Volare, eu queria também agregar ao meu ambiente de trabalho. Veja, onde a busologia me levou. Né? E aí a gente foi, levou lá para a Volare, fez a exposição dos ônibus lá, tinha um ônibus escolta, né, William? Era algo novo assim pro pessoal. Sim. Em 2016, eu já precisei de 2 ônibus urbanos, porque já vi mais busólogos, Aumentando. E aí o quantitativo de ônibus lá de frente à loja também, onde eu trabalhava, aumentou. Uhum. Aí veio 2017, já veio ônibus de outras empresas, né? Isso. E indo para o mesmo local. 2018, aí eu disse, rapaz, esse é o último ano aqui na frente, porque o local não tem mais condições de fazer nada. Tinha muito ônibus na beira de uma BR. Aí, além de tudo, a gente tem que se preocupar com a segurança, né? A gente sabe que o busólogo, ele quer foto, eu sou apaixonado por foto. Sim. Já o Willy não é o cara que gosta de tirar foto, ele é o cara de operações, né, Willy? Observar operações. Porque na busologia existe, vamos dizer, ramificações, né? Isso. Tem aqueles que são específicos de lentes para tirar foto, tem outros que é observar operações, até mesmo para poder ir nas empresas e comentar, dar uma ideia de ajuste de alteração, sugestão. E Você seria esse? O William é o de Até, operação. inclusive, os que mais viajam, né? Isso.
Aí, até cortando aqui um pouquinho, aí 2019, aí veio o desafio. Onde é que vamos colocar tanto ônibus e tanta gente? Aí, lá em Caruaru, tem o autódromo, que inclusive está passando por reforma, né? E nós levamos o encontro para o autódromo. Chamou muita atenção. Foi várias empresas. No autódromo foi fantástico. Foi. Né? Mais ou menos quantos veículos, você lembra? Assim, pra gente que saiu do zero para colocar dentro do ambiente aquele, foram 27 ônibus. Nossa, já era bastante. Foi. De assim, diversas empresas. Realmente tinha que ser um lugar... É porque era arriscado colocar na beira da BR. de segurança. E sem falar que no espaço, que é onde o Bruno trabalhava, na Volare, não comportava mais esses veículos. Mas nós continuamos sempre com o apoio da Volare. Até hoje é parceiro do Encontro Volare, Marco Polo. Né? Isso eu jamais vou esquecer. Quando foi em 2020... ia ser no autódromo de novo. Faltando, acho que 14 dias, 15 dias para o evento, eu não lembro exatamente quantos dias era, veio a pandemia. E aí foi um choque pra gente, que, assim, eu sou uma pessoa muito segura, muito dura, assim, tranquilo, né? Mas por dentro eu estava destruído. Porque para preparar um encontro, o Cadore, que sabe muito bem que ele está lá com o Encontro da Guanabara lá em Brasília, né, Cadore? Você não sabe o quanto é desgastante você preparar tudinho sem ajuda nenhuma, sem custo nenhum, e de repente aquilo ali ser quebrado. E aí o desafio veio em 2022, quando o Estado falou assim, tá liberado fazer eventos, mas com as regras, né, que tinha que colocar máscara. Isso. E aí veio um grande desafio, fazer um encontro em 23 dias, que foi... eu acho que foi uma correria assim. Foi frenético. Era as empresas querendo trazer os passageiros de volta, querendo imagem, né? A gente também querendo fazer o encontro, se divertir, mas tendo cuidado com as regras também, né? É porque era o retorno, né? Transporte foi muito judiado. Retomada. Né? E aí veio o desafio, vamos fazer como em 23 dias, trazer busólogo de longe, a situação financeira do país não tá legal, para o povo tá viajando, mas todo mundo, e eu não vou deixar de fazer não. Vamos embora, né, William? O William e os outros lá da equipe da organização. E aí eu sempre fui muito bom de relacionamento com as pessoas lá em Caruaru, né? E aí eu conversei com o gerente de marketing do Caruaru Shopping, o Wallace, e ele disse, Wallace, estou querendo fazer o evento aqui no shopping. Ele fez, sem dúvida, ele assim, traga para cá, vai ser muito bom, porque também eles estavam precisando de uma movimentação. E são pessoas muito, assim, receptivas, né? E aí, conversa vai naturalmente, e de repente eu encontrei o superintendente do shopping, que era seu Marco Belarmino, ainda é lá, né? Eu disse, seu Marco, tá sabendo já do evento, né? Ele fez, tô, e eu não vou deixar você fazer nas docas, não. Eu vou fechar o estacionamento, o evento vai ser na frente do shopping. Aí eu disse, é sério? Ele fez, você vai fazer na frente do shopping, o estacionamento vai estar isolado para vocês, façam um evento bonito, façam o que tiver de fazer bem feito, respeitando as regras do ambiente, pode ficar tranquilo. E aí veio as grandes novidades, né? Que era a participação de grandes empresas. Por isso que eu digo que 2022, para mim, foi o choque do boom do encontro. O autódromo foi legal, mas fizemos em 23 dias. E aí foi quando nós trouxemos grandes empresas. Guanabara. Aí o pessoal perguntou, como é que você conseguiu trazer a Guanabara? Eu disse, rapaz, é a força maior, o pessoal acredita nos busólogos, o pessoal gosta do busólogo. Aí veio o RCR, veio a Progresso, veio... Foram várias particulares também que tiveram problemas. Veio o Soares com o turismo... enfim, foram muitas empresas assim que elas estavam, Borborema, né? Isso, que elas estavam... Interessante que é urbano, rodoviário, turismo, todos apoiando. Todos. Quem tem seus ônibus relíquia, como o seu Marcos, que tem um monobloco. Matheus lá de Caruaru, que tem um ônibus balada. Ele parou as festas. O coitado ele é lá de Caruaru? Lá de Caruaru, Acho muito interessante aquele ônibus. O balada boa. Então, assim... Eu coloco 2022 como o encontro que ele diz assim, não, vamos começar... Divisor, porque foi 23 dias, foi conseguir trazer grandes empresas, foi conseguir trazer muitos busólogos, a situação não estava legal, e no final das contas deu tudo certo. Transbras participou, e foi bacana. O primeiro encontro logo na pandemia. Pós-pandemia. Né? Então, assim, a gente podia ser um fracasso, porque foi muito pouco tempo, e foi o mais... inovador e o mais o divisor de águas. Porque foram muitas empresas participando em pouco tempo
e teve apoio do shopping, teve apoio de várias empresas para participar, seja de ônibus particular, caruaruense, empresas que tinha restrição. Que eram mais fechadas. Eram fechadas, empresas que nunca participaram de nenhum evento de busólogos, mandaram seus veículos. Então, aí mais uma vez teve a Borborema, teve a Itamaracá. O sistema Leva, que é o cartão bilhete único lá de Caruaru, que é o Leva, né? Que é as empresas que hoje é Coletivo, Tabosa e a Bandeira, que é a empresa nova lá, né? São os apoiadores fiéis, né? Hoje eles não querem estar de fora, é muito bom, né? E aí a gente foi lá, Caruaru Shop 2022, aí deu tudo certo, beleza, respiramos, graças a Deus, aí vamos pensar no encontro 2023, onde seria? Aí já tinha mais tempo para pensar. Exatamente, mas aí vamos fazer no shopping. Aí o shopping começou com uma ampliação. Hoje, quem já foi lá, o Caruaru Shopping, eles fizeram uma praça lá e não tem mais como fazer evento lá. Aí o pessoal achou, vamos fazer aqui nas docas e isso. Eu disse, olha, o espaço que vocês têm para a quantidade de ônibus que tá para vir para o próximo encontro, que é o de 2023, não comporta. Não comporta. Não é suficiente. E aí, mas não se preocupe, veja, é muito bom lembrar isso, Cadore e Roger, que nós sempre gostamos de valorizar aqueles que nos valorizaram, né? Então, o passeio noturno, o encontro de Caruaru, ele não é feito só com o encontro de busólogos no domingo, né? Durante o dia. Durante o dia. Ele é feito no sábado também, dentro das empresas do transporte urbano de lá, né? E também levamos o pessoal para o Caruaru Shopping à noite, não deixamos lá. E aí, 2023, vamos fazer aonde? No Polo Caruaru. Falaram vários lugares, mas tem eu sempre digo o seguinte, quando pessoas recebem tão bem a gente, por que nós não podemos ir até essas pessoas também? Sim. E o pessoal do Polo, fantástico. Eu tenho que citar isso porque eu sou grato a eles. A receptividade deles são fantásticos. E aí fizemos o primeiro encontro lá no Polo, no Polo, né? Hoje já faz 3 anos que a gente vai lá, mas o primeiro que aconteceu foi lá na área interna. Isso. O Polo, para quem não é de Caruaru, não sabe o que é o Polo. O que é o Polo? O Polo é o centro de compras, né? Um centro de compras, ele é gigante, né? Ele tem um módulo lá que é de serviços, outro módulo de lojas, um módulo lá que é de área de exposição, né? E a gente colocou 45 ônibus. E aí um dos destaques para a época, eu vou relatar aqui, foi quando a Guanabara, que estourou com a música Pega o Guanabara e Vem, né? E a Guanabara fez uma ação de peso, eu tenho que falar dessa forma porque foi peso. Teve algumas pessoas, caramba, a Guanabara escondeu os outros. Não, ela fez uma ação de peso, foi destaque. Ela se destacou, não é que ela ocultou as outras, ela se destacou. Todo mundo teve seu... E aí foi legal nesse dia. Modéstia à parte, eu estava também. Exatamente, né? Eu já tinha conhecido você um ano antes, né? No encontro da Guanabara, né? Que eu disse, rapaz, eu tinha um sonho de te conhecer, já se conheceu, né? Mas aí você foi para o encontro de Caruaru, né? E foi... a Guanabara levou o humorista lá, foi legal demais. E a música do Pega Guanabara e Vem. Mas tivemos o pessoal das empresas de ônibus de Recife, como a MOB, a Itamaracá, a Metropolitana, participou, né? A Astrotur trazendo um ônibus zero, a Metropolitana também teve... Rapaz, foram tantos ônibus que se eu fosse sair citando por aqui, a gente vai consumir o tempo todo dessa entrevista. E o espaço lá, naquela ocasião, coberto. Porque ainda era possível utilizar a parte coberta. E aí veio 2024, e aí disse, vai ser na parte interna, Bruno? O Polo em si, ele loca essa área para eventos, né? Eles cedem a área para a gente gratuitamente, isso é muito bom. Mas eles não vão deixar de agregar financeiramente, mas eles não queriam que a gente saísse de lá. Porém, mesmo que a gente quisesse fazer lá na área interna, não conseguia. Porque o número de ônibus já aumentou de novo. Foi em 2024. E aí foi um desafio. Esse desafio, eu vou falar de uma empresa que eu vou destacar ela, né? Todas para mim são importantes. Seja daquele que tem um ônibus particular, né? Ou para grande frotista que tem, sei lá, 600 ônibus. Mas eu vou colocar um destaque porque chamou muita atenção. Foi a participação da Gontijo naquele evento. Em 2024. Foi algo fantástico, assim, que eu sempre gosto de citar a fala do busólogo. Como foi que tu conseguiu trazer a Gontijo? Né? E aí tem a Kelly lá, que faz um trabalho espetacular, né? Entre outras pessoas que trabalham na Gontijo lá, que sei lá, é até difícil de explicar, né? Conjunto, né? Foi tão bom lá, a sensação, poxa, a Gontijo trouxe um carro novo lá, um Comil,
Era em detalhe, era um comil, né? E foi muito bom aquele dia. E 2025, né? Nesse ano a gente colocou, eu não lembro exatamente, foi 62 ou foi 65 ônibus, subindo mais uma vez. E esse ano veio o grande desafio, né? Assim, eu acho que todo ano é um grande desafio. Mas é o desafio que a gente deixa naturalmente. Tudo é natural, nada é forçado. A gente não força ninguém a nada, né? E aí eu vou falar da Gontijo novamente. A gente trouxe um DD dela para exposição dentro do evento. Que ela nem operava com DD no Nordeste. No Nordeste, mas para o evento ela deslocou um veículo dentro das suas operações. Foi fantástico aquilo ali. O pessoal ficou curioso e veio a mesma pergunta. E aí tem uma fala assim, na linguagem dos busólogos, né, já que a gente está falando linguagem dos busólogos, que o pessoal diz, como é que tu conseguiu trazer X empresas, empresas inimigas, conseguiu trazer X busólogo que nem se fala com o outro, isso. Eu digo, olha, veja, a vida pessoal de cada um não me interessa. O nosso intuito aqui é se divertir, valorizar nosso hobby, valorizar as empresas e todos aqueles profissionais que estão por trás daquilo tudo ali. Então, eu acho que esse é um dos cases de sucesso para o hobby, né? E eu estou falando isso só do encontro em Caruaru. Mas tem os encontros que eu vou também. Né? Que eu estava conversando até com o Cadore, vai ser minha primeira vez lá no encontro da Guanabara em Brasília. Eu tenho que prestigiar o evento dele. Por favor, né? Ele nem precisou botar uma faca no pescoço, mas... Eu prometi que eu só voltaria pro encontro de Caruaru quando ele fosse no Brasil. Já botou a faca, né? O encontro da Guanabara, para mim, por exemplo, eu tô citando Guanabara porque é a empresa de busólogo, vamos dizer assim, que abraça o busólogo de uma maneira... e que já tem um trabalho com a busologia de longa data, né? O Henrique Barreto do Fortal Bus, junto com o Rodrigo e toda a equipe Guanabara, faz um trabalho bacana. Isso deve ser falado, mostrado, né? Então, inclusive, eu vou até mostrar a foto do Igor aí, bem novinho ainda. Vai aparecer agora. Porque todo ano tá no encontro da Guanabara, se vocês vão ver a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. Todo ano tem algo novo. Todo ano tem uma pessoa palestrando lá, é algo diferente pra gente. E o encontro de busólogos, eu converso muito com o Willy, isso, as pessoas acham que a gente só vai pra tirar foto. A gente vai pra agregar conhecimento. É uma interação muito importante. Onde hoje o Willy trabalha, né? O Willy pode até falar um pouco melhor, no Grande Recife. Né? E veio da busologia. Veio através de um conhecimento que conseguiu agregar para ele. E é onde você vê que o hobby, ele ultrapassa barreiras. Não é apenas tirar foto, não é apenas andar de ônibus, mas é algo que você agrega profissionalmente. Porque, graças a Deus, a gente está participando, a gente trabalha num órgão de transporte público e faz com que o seu conhecimento, ele é um diferencial no sistema. Porque você ajuda as pessoas através de... Principalmente por eu gostar mais da parte de operação, então eu estou no departamento de planejamento. Então você vê que as minhas ideias que eu tenho de sugestão, eu posso tentar colocar em prática, claro, sempre vendo a viabilidade em questão econômica, em questão de o que pode oferecer melhor para as pessoas. Tudo gira em torno dessa questão de satisfação, né? E tem uma situação, Willy, quando a gente fala assim, das pessoas que vêm do hobby, tá agregado, eu vou colocar em destaque, por exemplo, a Caruaruense. A Caruaruense é uma empresa que a gente admira muito lá em Caruaru, né? Porém, a gente nunca conseguiu entrar nela. E foi através do hobby que a gente conseguiu. Vanilson Paiva lá conseguiu abrir as portas pra gente. A gente já fez evento na Caruaruense, né? Hoje temos 3 busólogos trabalhando lá, né? Isso. Um já é motorista, o outro é manobrista e o outro já trabalha com mecânica e faz um pouco de elétrica. Então, assim, veja o que a busologia influenciou na vida dessas pessoas. Nós temos pessoas, por exemplo, a empresa Tabosa lá, nós temos 2 busólogos lá trabalhando, né? E foi onde que as empresas viram isso? Viram nos eventos, viram na rua fotografando. Isso. O setor que eu trabalho hoje, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Caruaru, trabalho no órgão de trânsito que está direcionado para transporte, né? Trânsito, que eu gosto muito de trânsito. E
foi a busologia que me levou até lá, através do conhecimento com o prefeito atual, né, que é o Rodrigo. Tem Elias, que já foi gerente do transporte escolar, é busólogo também, eu não posso deixar de falar dessas pessoas. E tantos outros amigos, como Ezequiel, hoje está lá na Carvalho, turismo. Enfim, eu sempre gosto de destacar o que é que a busologia nos agregou ao longo de tudo isso. Muito conhecimento, muitas coisas boas que eu... Inclusive... E você vê que em Recife, nas empresas de ônibus, também tem vários busólogos que trabalham também nas empresas, justamente porque as empresas reconhecem... É importante esse espaço que eles dão. Porque você vê que o busólogo ele pode agregar muito nas empresas. Então, por isso que a gente tem o exemplo de Robinho na Rodotur, que está há muitos anos na Rodotur. Tem Samuel na Borborema. Samuel, para mim, é um exemplo de inteligência, né, Willy? Uma pessoa que começou como estagiário. Numa empresa. Só para vocês terem ideia, isso é muito interessante, assim, na conversa do busólogo, Samuel até, vou já ver ele com a história dele. Samuel, no MSN, mandava foto quando ele morava lá na Itamaracá. Pra mim, hoje ele tá gerindo um setor lá da Borborema. Isso, setor intermunicipal. 13 anos que ele tá lá, né, Willy? 13, 14, 13 né? anos. Então isso pra mim é importante, pra Willy é importante, pra todos nós busólogos é importante. E assim, Roger, a busologia já te trouxe sonhos, já realizou sonhos? Com certeza, e ainda realiza. Inclusive, é uma pauta que a gente vai puxar agora pro próximo bloco. Encerrando esse segundo bloco, vamos para o momento Pioneiros do Transporte, com o apoio da Abrat. Iniciando agora o nosso terceiro bloco, o Bruno tinha perguntado se a busologia me ajuda a realizar sonhos. E sim, Bruno, até hoje. E esse é um sonho. Esse videocast é algo que eu já até conversava com o Wellington sobre esse projeto. E ter algum dia, né, algo direcionado a todos os busólogos, algo que chegasse ao público de uma forma que eles tivessem uma visão do busólogo, não uma visão pejorativa, mas uma visão de conhecedor do transporte, conhecedor do ônibus. E vou perguntar ao Wellington. E aí, Wellington, tem algum sonho? Na verdade, dentro da busologia, a gente vai realizando sonhos que às vezes a gente nem imaginava que um dia poderia ser realizado, né? Tem objetivos dentro dessa paixão por ônibus que a gente em algum momento enxergava como algo muito distante, realmente era distante, mas aos poucos, através do nosso trabalho, da nossa seriedade, a gente vai vendo que aquilo ali não está tão distante, assim, depende também do nosso esforço. Uma das realizações que eu tenho no hobby, e que eu acredito que todo busólogo tem esse desejo, eu espero muito que das pessoas que têm essa vontade consiga realizar, é visitar uma fábrica de ônibus, conhecer como que nasce os veículos, o motivo da nossa paixão. Sim. O Bruno, pelo fato dele ter trabalhado como um vendedor de uma fabricante de micros, teve a possibilidade de conhecer fábricas também, né, Bruno? Cadore, eu posso dizer assim, eu falo isso com muita alegria, sabe? Eu vou chegar nessa parte aí, mas tem uma história que, assim, que eu dou destaque. Eu conheci com criança, né? Eu sempre tinha uma empresa de ônibus lá em Caruaru, que era coletivo, a coletiva ainda, do seu Adolfo. Né? Toda vez que eu passava de ônibus, levantava na cadeira mais alta para ver o que é que tinha na garagem. Né? E hoje eu tomo café com o seu Adolfo, o dono da empresa de ônibus. Ao ponto de conseguir vender Volare para ele, veja. E tem um destaque, assim, que ele, na época, ele era concessionário Volkswagen, ônibus e caminhões, e eu vendia um Volare Mercedes-Benz para ele. Isso é muito interessante. E para mim, assim, é um desafio, foi uma realização. Hoje eu converso com ele abertamente, vou lá. Eu só falta ter a chave da empresa, né? Um abraço ao seu Adolfo, que o senhor vai ver essa entrevista, eu sei muito bem que o senhor gosta. Né? Mas uma das minhas maiores realizações foi conhecer a fábrica da Marco Polo. Sim. Né? Eu acho que é um sonho para qualquer busólogo. A Marco Polo, ela é algo fantástico. Entre todas as encarroçadoras, né? Mas assim, por ela ser acho que é a mais antiga nacional, né? Em atividade, Marco Polo em si, ela para mim, ela foi uma realização de sonho. Aí eu vou falar do hobby, né? Eu não posso deixar de falar dos amigos que puxam a gente para aquilo ali. Tudo que é para o bem a gente deve falar. E, por exemplo, nós temos um amigo, Gevaldo, né, Will, que hoje trabalha na Caruaruense. Isso.
vocês têm que ir em Curitiba, tem que ir em Curitiba. Ele arrastou eu e o Willian esse ano para Curitiba. Eu realizei um sonho de criança, que era conhecer todo o sistema BRT. Curitiba, para mim, foi uma realização de sonhos de criança, de conhecer o sistema. Que é uma referência. É possível fazer transporte de qualidade no Brasil, né? Nós temos um exemplo que é Curitiba. E aí, nesse meio caminho, eu conheci o pessoal do Grupo Incavel, que é a Beth lá, que apoia o evento da gente. Já faz 4 anos que a Incavel tá conosco, né? Esse ano colocou até stand lá no encontro de busólogos, né? É a maior rede de peças de ônibus do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o busólogo ele deve reconhecer. E foi uma realização do sonho. A gente, quando entrou lá, a gente ficou encantado com o leque. A organização, né? A linguagem do busólogo. O busólogo, ele quer uma logomarca de um ônibus, ele quer. Então, pra gente que é busólogo, se impressionou com tudo. Ver os bastidores, né? Que encontrou ali naquela revenda, né? E aí, as outras realizações de sonhos é você ter um espaço aberto nas empresas de ônibus, né? Lá em Caruaru, eu vou falar destaque da cidade que eu moro. Por exemplo, nós temos lá a Tabosa, eu converso com o seu Nildo, o Cristiano lá, que são os proprietários da empresa. Sim. Uma conversa muito boa, aberta, né? A Caruaruense lá, com o Vanilson, o Wagner, que é o gerente lá, entre outras pessoas. Tem a empresa nova agora, que é a Bandeira lá, o Danilo já está fazendo um trabalho bacana. Veja, a empresa nova aí já está com esse destaque. Fora outros empresários que, além dos ônibus, a gente criou o ciclo de amizade, que isso é muito bom, né? E o que foi que levou isso? Foi o hobby. O Willy, por exemplo, ele não está à toa lá no Grande Recife. Por conhecimento, né? Sim. Ele sabe do que ele está trabalhando. Então, mas também, isso é o que o hobby agrega, sonhos e realizações. Quando a gente aproveita nossos conhecimentos pessoais, né? Seja na área que a gente atua, e linka com o hobby, é algo maravilhoso. No seu caso, o caso do Willy também. O Willy tem alguma realização que quer comentar com a gente aqui? Uma realização que eu realizei de fato, assim, eu nem imaginava, eu sempre sonhei em trabalhar num órgão de transporte público. E você, como eu sou muito ligado à operação, observador de operação, então eu sempre quis, porque uma coisa é você ter uma ideia e dar uma sugestão para uma empresa de ônibus. Outra coisa é você estar num órgão de transporte público e você idealizar e executar a sua ideia. No sistema. Do sistema. É totalmente diferente. Porque você analisa, você vê os prós, você vê os contras, mas você vê que vai agregar, vai ajudar, vai beneficiar. Isso com o olhar do busólogo. Com o olhar de busólogo. Então assim, Cador, além das realizações de sonho, de sonhos, né, que nós tivemos as realizações, eu sempre gostei de miniatura de ônibus. Só que vocês sabem que miniatura é difícil de ter quando você era criança. Até o ônibus em si, ele é muito difícil. Então, como é que eu fazia meus ônibus? Eu fazia de madeira, aquelas ripazinhas quadradinhas, pegava umas rodinhas de veículos mais velhos, colocava ou desenhava. Eu fazia de caixinha de pasta. Eu tinha muito. Clássicas aí. Isso, caixinha de pasta, as condições Caixa de financeiras sapato, caixa de leite. não eram muito boas. Então, eu pegava uma folha de papel pautado ali, colava, desenhava, pegava uns caminhãozinhos que tinham umas balinhas, uns docezinhos. Sim. Eu tirava as rodinhas, colocava e fazia ônibus. Hoje eu tenho diversos, eu acho que se brincar eu tenho uns 300 de diversos padrão, madeira, artesanal, industrial, né? Nós temos até um aqui, né? Que é o Volar, esse aqui foi um presente. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu ganhei isso aqui veio da Marco Polo, da Volare, né? Veio até com a pintura já feita de fábrica, eu coloco destaque aqui, né? Mas modelo específico que eu tenho, por exemplo, eu acho que é por conta da minha infância. Para mim, um ônibus que marcou minha infância foi o Caio Vitória. Caio Vitória, para mim, um ícone. Ele é um TBT. Um ícone. Né? Para mim, o que marcou foi o Marco Polo G6 e marcou o Urbanus Plus. Ali é fantástico. Buscar. Para mim, a buscar no urbano, no rodoviário, Tem um design na frente do seu tempo. E era muito resistente. Você vê que um ônibus, ele, por exemplo, na traseira ele bate, ele fica cepado, amassado. No buscar você não via uma coisa dessa. Então marcou muito. Você conseguia, até mesmo o tamanho dele, eles faziam uma configuração que eles conseguiam colocar mais cadeiras
do que outros. E sem ficar apertado. E sem ficar apertado. Vocês são muito puxados a urbano, né? Os dois têm aí. É porque assim... Deram 2 exemplos aí de ônibus vamos lá, urbano. vamos falar do Caio Vitória, por exemplo, né? Você via Caio Vitória com chassis Ford, Volkswagen, Scania, Volvo, Mercedes. Você tinha um leque ali de... Na verdade, essa carroceria aí, um tempo, ela era a principal do transporte urbano no país, né? eu acho que a Caio hoje... ela tá dominando o mercado mesmo, né? O VIP 5, por exemplo, é um sucesso, né? Então... Mas o Vitória foi um... Mas o Vitória... Qual era a cidade que não tinha um Vitória? Realmente foi um... Qual é a cidade que não tinha um Vitória? Então, pra mim, é um ônibus marcante, né? O Caio Vitória. Eu acho que da minha geração, os busólogos... Tem muitos carroceria, um monobloco A37 urbano. É engraçado que quando minha avó morava em Maceió, né? Eu tava falando com o Rômulo ontem e não sabia que o Rômulo... Veja, Rômulo, tu morou em Maceió... o Rômulo, pra quem não conhece, é o do Buzap lá em Caruaru, da agência da Guanabara. Inclusive, é um dos convidados, viu? E é nossos o programas. Rômulo é um cara fenomenal. E assim, ele criou um vínculo de amizade com os busólogos. O Rômulo, pra você, voltando um pouquinho atrás, foi um dos caras, um impulsionador pra Guanabara estar dentro do evento em Caruaru. Então, assim, sou grato a ele, né, também. E aí eu conversando com ele, né, esses últimos dias, ele fez, Bruno, eu utilizava 060 lá em Maceió. Eu era do bairro da minha avó. Então veja o que é que a busologia... A gente começou a trocar ideias, trazendo situações do passado. Começa a ver que as conexões são além do que vocês já sabiam. Isso. Eu vou dizer uma coisa aqui pra falar bem franco pra vocês. Se eu e o Willy, ou vocês dois que são busólogos também, se a gente se dedicasse aqui a falar de tantas e tantas histórias que a gente tem, tinha que ser 24 horas de podcast. Não, mas isso não impede de a gente fazer um outro programa para continuar essas histórias. Tem muita coisa boa, né? E o que vocês enxergam hoje do transporte, a questão dos serviços que as empresas estão oferecendo, também até entrando na parte que hoje nós vemos que tem empresas regulares, que vocês já conhecem, que fazem parte, por exemplo, da Abrat. Temos agora a inserção ou a tentativa de inserção de empresas por aplicativo. Como é que vocês enxergam esses cenários? Enfim, eu percebo que hoje as empresas, por exemplo, eu vou colocar um destaque. A Gontijo esses dias colocou o serviço leito passando lá por Caruaru. Esse serviço não tinha, né, na linha que opera lá, e esses dias... Isso é um destaque, né? Aí nós vemos agora a Guanabara, por exemplo, serviço leito-cama, né? As aquisições dos veículos DDs, né? As empresas de turismo. As empresas de turismo hoje investem em ônibus aí fenomenais, né? Que às vezes, por exemplo, eu vou falar de uma Levare, lá da região de ônibus. Aquela empresa ali, eu tô falando de alguns, eu sei que tem muitas e muitas, eu não vou citar aqui porque seria uma conversa muito longa. Mas as empresas, elas vêm se adequando à qualidade de serviço, entendendo o que é o cliente, né? Tanto do cliente que ele compra ali os serviços online, quanto presencial. Eu estava com o Willy, agora lá na rodoviária daqui de Fortaleza. Na João Tomé. Na João Tomé, né, Willy? É isso. E eu disse, Willy, olha o tamanho da agência da Guanabara. Veja que eu não estou aqui moldando conversa, eu estou falando a linguagem do busólogo. Você vê lá uma agência... Ela é fenomenal. Eu tô colocando ela em destaque porque ela é destaque. Mas tem tantas outras, principalmente na região do sul do país. O Cadore é de lá, deve conhecer bem. Eu conheço muito pouco, tenho que ser franco, né? Mas, pra mim, é uma surpresa, né? Assim, aí, as empresas hoje, elas vêm melhorando, fomentando, se estruturando, e entendendo a linguagem do cliente. Que aí o Willy pode falar até um pouco mais de operação, que ele gosta muito, né, Willy? Um destaque aqui no João Tomé, você observa que a Guanabara tem vários guichês. E de forma inteligente que eu observo, é que ela sempre tem um guichê ao lado de uma empresa que concorre com ela. Empresa concorrente. Isso é uma inteligência. Isso é uma inteligência. Porque o passageiro que vai ali, ele olha para uma outra empresa e olha, não, eu posso comprar na Guanabara. A Guanabara está mais próxima dos clientes. Muita gente não vê dessa forma. Mas eu concordo contigo. Eu vejo também como inteligente. Visão estratégica, exatamente. Querendo ou não, é uma empresa. Assim, vamos falar a linguagem do busólogo.
Eu gosto de ônibus antigo, eu gosto de variedade. Sim. O Willy, a mesma coisa. Vocês que são busólogos, vocês gostam também. Mas nós temos que ser claro, por trás de uma empresa, por trás de um fanatismo, a empresa ali ela tem que pensar no setor Sim. Ela tem uma financeiro gestão, dela. ela tem estratégia. Ela não pode colocar um serviço por brincadeira ou por modismo. Sim. Feito a Que tá na busologia. A moda, busologia, né? Tem gente que já chegou pra mim e diz assim, eu acho que eu gosto de ônibus. Não, gostar de ônibus vem desde criança. É a mesma coisa. Uma empresa, ela pensa muito na operação financeira, Sim. que é para dar rentabilidade, porém oferecer um serviço de qualidade para o cliente. Isso, para poder sustentar, né? Porque você não pode... eu acho que vai dar certo. Eu não pode achar. Não. A gente tem que fazer uma coisa baseada em pesquisa, em dados, para ver que o serviço que você vai oferecer vai ter retorno e vai ter satisfação do cliente, que vai ter... Tem que dar suporte. Tem que dar suporte. É. Por exemplo, não adianta você ter uma operação de uma linha fora do seu eixo e acontece algum, por exemplo, quebra. Não tem como socorrer. Não existe. Tem um A reserva empresa- no trecho, Pois né? é. Por isso que eu acho importante Ou uma empresa parceira que deu que suporte. dê o suporte, porque o cliente ele não pode ser penalizado. É. A empresa tem que planejar, ela tem que estar pronta para qualquer tipo de ocasião, de alguma coisa que acontecer, uma coisa negativa, uma quebra, É assim, uma falta de óleo, tem que estar planejada para qualquer tipo de eventualidade. o que a gente estava, por exemplo, a gente estava lá na rodoviária na João Tomé, né, Willy? Isso. E a gente estava sentado lá nas cadeiras, eu disse, vamos para ali olhar os ônibus ali fora? E a gente foi lá, ficou olhando ali. Aí começou a observar uns veículos, né? Olhou lá os carros da Guanabara, por exemplo, veículos de 2017 foi o que a gente viu, e 2019 foi isso. 2019. O estado de conservação. O cliente vai sair com o veículo limpo, é uma empresa que se preocupa. Impecável. Isso, eu estou falando dela porque aqui em Fortaleza, por exemplo, ela tem é esse referência, destaque, ela é né? Que é maior. Mas, assim, tem muitas empresas no Brasil que têm esse cuidado também. Porque você acha que o passageiro não vê, o passageiro olha. Sim. O passageiro olha se o ônibus vai chegar na hora de embarque antes do previsto. O passageiro olha se o ônibus está limpo. O passageiro olha até se a roda está pretinha. Ele vê e sente. Investimento do motorista. É, investimento, a isso, apresentação sente. do motorista. Apresentação. O passageiro percebe qualquer tipo de detalhe. Eu vou colocar destaque. Idade de ônibus versus empresa. Nós temos lá em Caruaru, a Caruaruense, que, por exemplo, eu publiquei a foto de um Urbano Plus esses dias, um veículo 2008, impecável. Impecável. Chamou a atenção assim, que deixa... não deixa a desejar em nada comparado a muitas empresas de ônibus que tem ônibus do ano aí. E ela faz uma reforma que Caruaruense. deixa o carro A questão da zero. manutenção é muito importante. É muito né? importante. O busólogo ele observa já isso. viajei de Caruaruense, de Recife a Caruaru. E é um carro, eu lembro que era um Nelbus, um isso. New Road, né? Isso. Um carro impecável. E se eu não me engano, o ano dele é... Você pode recordar o ano daqui? É 2010. 2010. Eu não Olha, lembro Eu exatamente. viajei o em 2020 nesse carro. E assim, impecável. ano. Não, ele é Mas impecável. impecável mesmo. Uma viagem super agradável, o carro nem batia. A gente pode citar um outro exemplo que, para mim, O Willy experimentou Real Alagoas esses dias. Real Alagoas. E assim, você vê que até 2011, a Real Alagoas só existia um tipo de veículo. Veículo mais modesto. Mas você vê que ela inovou quando ela trouxe DD. Se modernizou. Ela trouxe DD com cama e semileito. Assim, ela saiu totalmente. Totalmente. Daquele pragmatismo de ser Foi, um... aquela padronização. E ela vem investindo, trouxe mais DDs, mais cama. E tanto é que ela viu que esse serviço cama dá certo, que se você observar, quando você vai comprar passagem nela, no cama, o primeiro está esgotado. Às vezes tem dias que você tem que comprar 3 dias antes, porque a cama já está esgotada. Não sabia disso. É mais caro? Mas se esgota primeiro, porque existe demanda para isso. E quando a gente fala de conservação, melhoramento de frota, também não é só parte da empresa, né? O busólogo ele não olha só para o ônibus, ele olha também as vias, as situações de ruas, entre outros. Por exemplo, eu fui para Curitiba, né? Eu não vi ônibus lá, assim. É uma cidade que tem vários ônibus, mas tinha muito ônibus Sim. antigo, mas extremamente conservado. Exatamente. Conservado. Não deixa a desejar em nada. Até porque
por exemplo, você está falando do sistema de Curitiba, os biarticulados. Isso. É um veículo que não é qualquer sistema que vai aceitar. Então, ele realmente é um veículo que é para durar muitos anos, porque depois que ele sai do sistema, ele não tem mais utilidade nenhuma. Então, a importância da manutenção para que ele tenha a sua vida útil prolongada. E é uma cidade que foi planejada para esse tipo de veículo. O BRT nasceu lá, né? Exato. Nasceu, então eu fui junto com o Bruno. Curitiba, para mim, era um sonho ir, porque é referência em transporte público aqui no Brasil. Você observa qualquer tipo de detalhe, é o B articulado, Lembrou uma é resenha os do lado. ônibus que tem o efeito sonoro de dizer as paradas que eles estão desembarcando, chegar em cada terminal integrado e ter o horário previsto que ele vai sair. Chega o metrô. Ele é A estação são tubos, né? então, Com todas as informações, é fantástico. Assim, eu fui para São Paulo, né? Eu acho que o Willi já foi também. Mas você chega em Curitiba, você se sente ali. A gente andando de ônibus lá, 10 horas da noite. Como é que foi que a gente tava? Tranquilo. Sim. Mas a visão do busólogo, ela é muito massa. Ele consegue olhar do empresa do turismo ao cara que tem um ônibus só. Eu vou dar um destaque, por exemplo, transporte escolar. Transporte escolar no Brasil não é bem visto. referência. Não é referência. Você pega, assim, diversas prefeituras, não tem. Deixa a desejar. Deixa a desejar. Sim. Deixa a desejar. Acabam pegando carros usados já bem deteriorados de outras empresas. E aí eu vou falar do transporte escolar de Caruaru. Sim. Frota própria. Não que é Nova alocada. também, né? A gente pode chegar lá hoje e conhecer toda a frota do escolar, que é muito bem cuidada. Tem busólogo trabalhando lá dentro, né? Tem busólogo motorista, busólogo gerenciando. Veja como é importante isso. Então a gente chegou aqui, a gente falou de empresa de ônibus, a gente falou do particular e a gente parte para um transporte escolar. Falou do turismo, do fretamento, né? Então o busólogo, ele vê o ônibus num todo, Sim. né? Isso é muito interessante. Ele se aprofunda na área técnica. Eu sempre converso com o Willi, que o Willi é uma questão muito técnica. Eu acho muito massa, né, isso. E até lembrei de uma vez de uma resenha, né? A gente fazendo um encontro de busólogo, eu quase endoido assim. E eu disse, Willi, liguei para o Willi, me salva aí que eu não tô conseguindo desenvolver mais nada. Aí o Willi fez, manda aí o que é que tu precisa. Aí foi lá desenvolver a planilha todinha, fez tudo direitinho. Então essa é a busologia. Né? É um ajudando o outro, porque o prol, o benefício é maior. Sim, É em com prol certeza. de realizar o encontro. A gente se conversa, a gente se organiza, a gente se dá bem, mas existe essa conexão entre os organizadores, toda a equipe que faz parte. É uma conexão que um ajuda o outro. Não existe fulano, eu não vou fazer isso não porque é meu serviço. Não existe isso. Sim. A gente É muito massa. tá um para ajudar o outro. E muitas das vezes, quando você, por exemplo, está em uma viagem, que você vai para outro estado, outra cidade, às vezes o seu suporte naquela cidade é um busólogo. Isso mesmo. Um busólogo que te apoia, você precisa ir em tal lugar, pega esse ônibus, ou você precisa ir em tal lugar, ou ele mesmo te leva. Isso. No caso aqui em Fortaleza mesmo, o Roger já me deu muito suporte. Já. Quando eu vou em Brasília, o Gustavo, Caruaru, vocês, não tem nem o que questionar. Inclusive, o Bruno sempre também dá suporte quando a gente vai lá. O Nemésio vai lá pelo trem de ônibus. Nemésio é A fantástico. busologia, ela Pra você ter transcende. ideia, o Nemésio... E aí, Cadore, isso, quando você falou do Nemésio, me lembrou uma situação do que é a busologia. O que a busologia agregou muito pra gente, né? Hoje tem busólogo que desenvolve pintura de ônibus, né? Tem que produz o conteúdo especificamente para ônibus. Você é um exemplo disso, o ônibus Minha Segunda Casa. Quem é que não gosta do ônibus Minha Segunda Casa? Quem que não gosta? Né? Conteúdo bacana, né? Tem busólogo rico, né? E tem busólogo que monitora o marketing de empresas de ônibus. Social media. Aqui, ó. Então, Um exemplo. Então isso é tudo. A busologia, ela é algo gigante, né? E aí, se não fosse a internet hoje, como é que a gente se descobriria tudo isso? Será que a gente ia ser tratado ainda, como no começo da conversa, como o Willi disse, como doido? Será que nós nos conheceríamos? Exatamente. Foi a internet que nos... Quando eu falo assim, aproximou. por exemplo, sobre o Willi e Samuel, que são as pessoas, Giovanni, são as pessoas mais antigas assim que eu conheço do hobby, partindo, são 18 anos já de amizade. A gente já é de fala, maior. a gente fala de ônibus, quando muitas vezes eu ligo para o Willi, o que está acontecendo com tal operação, com X empresa e tal.
que a gente não gosta de uma exposição, como eu posso dizer assim, negativa. A gente conversa entre si, a gente criou canais de relacionamento com as empresas, então isso é muito bom. É porque aí quando a gente detecta algum problema, a gente não expõe na rede social. Sim. Se a gente tem o caminho, Canal direto. o canal até a empresa para tentar resolver, por que a gente não vai usar? Passar o Muito feedback, é a crítica construtiva. Construtiva, pois isso, é. Exatamente. Para isso, a empresa nos deu abertura para isso. Então, se a gente tem um caminho para fazer, vamos fazer. É mais fácil de se resolver assim do que você expor na internet e esperar alguma coisa. É muito melhor fazer o caminho mais correto. Então, essa é a busologia. A busologia ela é um conjunto geral. Ela não é o que muitos pensam, que a gente só vai tirar foto. Eu gosto de foto, ele não gosta de foto. Personagem pejorativo. Aquela é a parte visual da busologia, mas ela é Exato. muito maior. Isso, Cadore, perfeitamente. Muita gente maior. também confunde, né? Corre atrás de ônibus. Não. Eu tenho uma situação que eu acho muito interessante na busologia, tanto com o Willy quanto outras pessoas. O Cadore não, porque ele é mais distante. Mas, por exemplo, no nosso hobby, tem muita criança, Sim. tem muito autista, né? A gente tem que ter muito cuidado com o comportamento, com o linguajar de que muitas pessoas faz umas falas negativas. Eu digo, olha, eu já fui criança, eu tinha curiosidade, então cuide de tratar bem. Muito autista. Tem autista que quando vê um ônibus, participa lá do encontro que assim, você fica, caramba, que massa. O que é que a gente conseguiu agregar para outras pessoas que não seria bem recebido? Sim. Você sabe, né? Então, assim, Humberto. Humberto. A mãe dele fica tão alegre com a gente. Muito bom, Humberto tem que levar Humberto. E ele entende muito. A mãe dele até participou do Dia do Autista. Ela fez um vídeo. Mônica, né? Mônica, isso. Fez um vídeo no Conorte falando sobre o autista. Então, E é importante falar sobre esse assunto do autismo, porque essas crianças, essas pessoas, elas têm dificuldade de ter algo que prende a atenção delas. Isso. E o ônibus é algo impressionante. Muitos autistas, eles veem o ônibus assim como nós. isso. Né? Só que Eles têm um foco. eles têm um foco no ônibus e é algo impressionante porque em outras situações eles não têm. Isso. E a receptividade, Cadore, participam de grupo do WhatsApp. Porque quando eu falo isso, da busologia, em outros setores, não se abre. Já é uma questão social. Ela é uma questão social. Exatamente. Mas eles são isolados, eles são abandinados, eles são Dependendo de onde eles vão, eles ficam tímidos, eles não conseguem desenvolver. E até pra gente já ir pros nossos finalmente, encerrando, eu quero até que vocês, nas considerações finais, deem um recado sobre isso. Porque a busologia ela é um hobby que ela consegue ser acessível para todos. Ela acolhe desde as diferenças culturais, diferenças de cores, diferenças de sotaques. sexualidade. Exatamente. Exato. Tem muito também essa situação, Cadore. É muito interessante. Acolhe homem, mulher. Então, assim, é um hobby que é até, inclusive, Inclusivo. Inclusive, É um hobby inclusivo. tem também a parte financeira, seja rico, pobre. A gente, por exemplo, a gente Exato. consegue ter de um gerente de empresa, né, Willy? Uma pessoa do setor interno a um estudante. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente quando faz um evento, a gente, vamos lá, vai escolher um local para se alimentar. A questão de custo, nós temos que pensar que tem que ser um custo acessível para todos. Senão, se não dá para um, não dá para ninguém. Então tem que ser um custo acessível para todo mundo. Até isso é pensado na questão de quando se realiza eventos. Na busologia em si, aí é gigante. É muito bom. É um hobby sadio, eu acho muito massa. Eu não tenho vergonha do meu hobby. Eu gosto. Tá lá no meu Instagram. Muito importante. Busólogo. Porque eu tô dizendo isso aqui com toda sinceridade. Tem pessoas que têm vergonha do hobby. Tem vergonha do termo. Tem vergonha. Eu não acho pra que ter vergonha de um hobby tão rico que te leva para lugares espetaculares, a realização de Conhecer sonhos, pessoas. né, Cadore? Por exemplo, tá aqui 3 pessoas, 3 busólogos. Como foi que eu cheguei à amizade com essas pessoas que estão aqui? Do ônibus. Através disso aqui. Do ônibus. Através da busologia. Meus amigos, o bate-papo está maravilhoso. Mas vamos encerrando por aqui. Agradeço
meu parceiro aqui que ajudou a conduzir, o Wellington Silva, onde minha segunda casa, deixe suas considerações como busólogo. Bom, mais uma vez participando desse bate-papo, desse projeto sensacional. Só não posso deixar de tocar nesse assunto ainda, a gente já vai encerrar, mas o evento que o Bruno organiza hoje para a busologia, ele está no calendário do busólogo. Sim. Sempre na Semana Santa, né? Isso é. Quando que vem, né? Dia 29 de março de 2026. Então já... Eu acho aí, que é bem lembrado dessa data, mais ou Quem menos. está isso. assistindo, Olha então, que o Bruno vai falar aí na hora do... o encontro de busólogos que o Bruno organiza em Caruaru está no calendário da busologia. Sim. E eu destaco também porque existem outros encontros de busólogos em todo o país, mas a maioria, predominantemente, são organizados pelas próprias empresas. E no caso do evento que o Bruno organiza, ele não representa uma empresa, ele não é uma empresa, é ele mesmo. É um evento organizado por um busólogo. No meu caso, eu organizo junto com a Guanabara, mas é uma iniciativa que veio da própria empresa. No caso, o Bruno reúne as empresas, então precisa destacar isso, parabenizar o seu papel dentro da busologia, você valoriza muito. Obrigado. Isso precisa ser destacado, a importância que o seu carinho ultrapassou, né, de reunir busólogos. O primeiro encontro, você lembra quantas pessoas eram? 6. Era 6 ou era 8? 6 ou 8 e com quantos veículos? 0. Porque vocês iam ver tirar tirar fotos dos que passassem. Isso, Foi bem natural. E o último encontro teve quantos veículos? 96. Olha aí. Então, fiquem com essa informação e que o próximo encontro em 2026 passe dos 100 veículos. E eu tenho certeza que vai passar. Obrigado pela presença de vocês aqui. E o Willi, deixa aí suas considerações. Como foi bem falado aqui, o hobby, a busologia, não tem o porquê a gente ter vergonha. A gente agrega, a gente dá sugestão, a gente faz amigos que conhecem no hobby, passa do hobby e vai para a vida pessoal. Foi muito bom participar desse videocast e estamos à disposição para qualquer dia. Para mim, Roger, Cadore, é uma alegria imensa participar aqui do videocast com vocês, explanar um pouco do que é a busologia, um pouco da minha vivência, né? O que o Cadore frisou aí foi muito legal, né? O ônibus Minha Paixão aí vem fazendo um diferencial aí com o videocast, trazendo diversos temas, né, relacionados ao transporte, ao ônibus. Eu vou dar destaque ao ônibus, né, que é a grande paixão da gente e é o que está em destaque, é o ônibus Minha Paixão. E o evento de Caruaru, por exemplo, começou comigo ali sozinho e hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa. Todo mundo ali desenvolve uma parte e a gente procura não se estressar, porque além de um hobby, cada um de nós temos nossa vida pessoal, então a gente divide as tarefas, né? Eu fico com aquela mais burocrática, né? Mas a turma, por exemplo, o Lucas lá que desenvolve, o Lucas Lira, que é motorista da Caruaruense, hoje desenvolve as artes, o Willi vai com as planilhas, quando tem cortesia das empresas, é ele que faz a ligação pro pessoal, entre outros, né? Que tá lá dividindo as tarefas para ninguém ficar sobrecarregado e a gente poder fazer um encontro divertido e que agregue valores humanamente para as empresas, para mim, para todos. Então isso para mim é muito gratificante. Você vai olhar para a câmera e fazer o convite pro pessoal aí, viu? E deixa a sua rede social. Fala pessoal, estamos aqui no Ônibus Minha Paixão, né? No videocast aqui, realizado aqui com o Roger e o Cadore, e convido todos vocês para o encontro de busólogos da Semana Santa em Caruaru, no próximo ano, 2026. Será no finalzinho de março. Brevemente eu vou estar passando as datas oficiais e acompanhe que vem novidades. Vai ser tudo postado no meu Instagram, Bruno Henrique Bus, é um Instagram aberto, né? O pessoal diz assim, cria uma página, mas eu gosto de deixar essa interação ali, bem à vontade, né? A linguagem do busólogo. Até breve. Agradeço aí a todos vocês pela participação. Deixe o like, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal ativando o sininho das notificações. Até mais, pessoal!